pessoal, vamos então ao nosso DVD de questões comentadas, né? É um DVD comigo mesmo, Marco Antônio, tá? Nós elaboramos esse DVD exclusivamente para esse concurso do INSS. Já estamos no nosso DVD volume 5, pessoal. Temos o DVD volume 2, volume 3, volume 4, esse agora, volume 5, com recheado de questões da UNB de Brasília, que agora é Sebrasp, tá? Nós trabalhamos esse DVD justamente para você que vai prestar o concurso do INSS, mas é lógico, ele vale para qualquer concurso que você for prestar e que porventura caia informática, está valendo para todo mundo, para polícia, para papiloscopista, para concurso de cargo administrativo, qualquer um, tá? Na área bancária, na área médica, na área rural, qualquer área que você for enfrentar aí, cai informática hoje. Então, é exclusivo para qualquer concurso. Lógico que nós vamos trabalhar o edital que caiu no INSS, que lá não cobrou nem Word, nem Excel, tá? Mas quais foram os tópicos que lá cobrou, né? Lá aqui comigo nesse DVD você vai ver parte física, que é hardware, tá? Que nada mais é tecnologia e noções de procedimentos da informação. Também pode vir lá uma questãozinha do Windows 7 ou questão do Windows 10, porque cobrou os dois Windows. Então nós temos muitas questões do Windows 7, agora as do 10, a primeira prova que vai vir o Windows 10. O que a gente fez? Pegou várias questões do 7 e do 10, do 8, que cabe nos itens do 10 e colocamos no item no Windows 10 para vocês. Então você não vai ver nada assim, fora do contexto do edital. Está dentro do Windows 10, tem no Windows 10, mas que também aproveitaria no 7 e no 8, e a gente pegou essas questões e trabalhou em prol do 10, fora as novidades que nós criamos de questões do Windows 10 para você, tá? E que pode vir na sua prova. Também você vai ver comigo o LibreOffice versão 4, essa última retificação digital é versão 4, então Writer agora Calc, né? E pode vir questões do Impress também. Você vai ver também comigo questões de internet, questões de segurança da informação. Então, internet, tudo que tem direito de internet, tudo que tem direito de segurança, tá? Você vai ver comigo. Ou seja, internet, cai lá para você, meios de conexões, pode cair algum detalhezinho de histórico da internet, vai vir protocolo, vai vir termos da internet, como hipertexto, intranet, extranet, upload, download, RSS, navegação privativa, teclas de atalho do Internet Explorer, ou do Firefox, ou do Chrome da Google. Então, o nosso conteúdo é extenso, gigantesco, tá? Como configurar para limpeza de histórico em cada navegador. Então, tem tudo isso pode ser cobrado lá de você na sua prova. Mais um detalhe, segurança de informação, o que é vírus, o que não é vírus, o que é considerado cópia de segurança, e aí vai. Nós vamos então para a questão de número 1, que caiu no concurso do Cefaz, e essa questão faz parte desse primeiro tópico, noções de tecnologia e procedimentos de informática, conforme você está vendo aqui, e também aí do nosso início do bloco 1, né, o nosso bloco inicial, que é tecnologia e procedimentos. A questão diz o seguinte: CESP-Cefaz. No que se refere a componentes funcionais de computadores e aos periféricos, né? No que se refere a componentes funcionais de computadores e a periféricos, também dispositivos de entrada, dispositivos de saída, de armazenamento, e ele quer a correta. Tudo isso ele quer a correta. Letra A. Memórias ROM, do tipo ROM, podem ser processadas inúmeras vezes, bem como ser apagadas por qualquer programa de computador. Primeiro que não pode ser apagado por qualquer programa, que só pode ser apagado pelo setup, que é o programinha que tem dentro dela. Ou então através de curto-circuito nela própria. Mais um detalhe, tudo bem que ela pode ser processada inúmeras vezes, pode ser buscada informações inúmeras vezes, mas essa palavra processada, ela não processa ninguém. Essa memória, então, a princípio é uma questão falsa, tá? E mesmo porque eu trouxe a foto da memória ROM. A memória ROM, quando ela vem na placa-mãe, só para você ter uma ideia, ela vem soldada, tá? Aqui a placa-mãe, ela já vem colada na placa-mãe, o chip ROM, tá? E eu só posso o quê? Sugar, olha aí o exemplo, só ler os dados dela. Ela não se apaga com a falta de energia, eu só posso ler os dados dela. Ela é não volátil, tá? E então quer dizer que ela não processa nada. Ela, na verdade, ela já vem
O único item, o objetivo da ROM é reconhecer os periféricos. Quando você liga o computador, ela reconhece o teclado, o mouse, o HD, tá? Então ela reconhece esses periféricos aqui, porque ela tem um programinha chamado BIOS dentro dela, que é o próprio para reconhecer os periféricos que tem na sua máquina. Portanto, então, nosso primeiro item está falso. A função da unidade central de processamento é executar os programas armazenados nos dispositivos de saída. Primeiro, o dispositivo de saída já está a ponto de, já jogou lá, já está imprimindo alguma coisa para você. Ele já processou há muito tempo. Os dispositivos de saída é só para mostrar o resultado. Eles não processam ninguém. Mais um detalhe. O que é a unidade central de processamento? É justamente o processador. Então, ele mesmo já tem já é autossuficiente para processar. Não precisa jogar nada no meio de saída para fazer o serviço dele. E qual é a foto dele que eu trouxe? Está aqui um processador Core i7 da Intel. Então ele mesmo já faz o seu processo. Tá? Então essa questão ficou o quê? Falsa. Ok? Vamos então adiante na letra C. A unidade lógica executa as operações aritméticas dirigidas da memória secundária. Primeiro, a unidade lógica, ela fica dentro do processador, desse coleguinha que nós estamos falando ali. Eu trouxe uma foto, então... para começar, a unidade lógica, ela executa operações aritméticas, não senhor, o erro está aqui, ela executa operações lógicas. Que operações são essas? Comando se não, comando então, isso tudo tem dentro do Excel e dentro da cálculo do LibreOffice, no comando se. Então, ela executa cálculos lógicos, não executa cálculos aritméticos. Lembrando, cálculos aritméticos, quem são eles? Soma, subtração, multiplicação, divisão, né, exponenciação. Então, isso é cálculos aritméticos, tá? Não é cálculos de decisão. Ela executa cálculo de decisão. E aqui fala que executa cálculos o quê? Aritméticos. Portanto, falsa questão, mas eu trouxe uma foto do processador, dá uma olhadinha. O processador é dividido em várias partes. Aqui nós temos a ULA, que executa cálculos tanto lógicos quanto aritméticos. Temos também a unidade de controle, que controla o tráfego de dados dentro do processador. E temos também as linhas internas, que são chamadas de barramentos internos, para comunicar com as partes internas. E temos também a parte externa para comunicar com a parte externa, que é o barramento externo, essas linhazinhas aqui, subindo para lá, digamos assim. Temos também a memória cache aqui embaixo. Dentro dela temos, olha quem, registrador. Temos duas memórias. O registrador fica dentro da cache, ela é menor do que a cache, mais rápido que a cache, tá? Ambos são voláteis, essas duas memoriazinhas, porque ela só funciona se o processador tiver energia. Portanto, então, questão falsa. Vamos agora à letra D. A memória principal de um computador é geralmente uma memória volátil. Olha, a memória RAM, ela faz parte da memória principal e ela é volátil. Agora, como a maioria das memórias principais, elas são voláteis, então eu não posso tirar esse mérito da questão da UNB, apesar que ROM é principal e ela é não volátil. Então, o que ele comentou aqui? A memória principal é geralmente, então geralmente ele colocou isso no muro, a maioria, digamos assim. Perfeita questão. Nessa daqui, a memória RAM, trouxe aqui uma foto da memória RAM pra gente, olha só aí no nosso telão. E mais um detalhe nessa memória, vocês estão vendo essas células amarelas, conforme vocês estão vendo essas célulazinhas amarelas aqui. Enquanto tem energia, que como ela é volátil, tem energia, você pode gravar aqui o Word, o Excel, o PowerPoint, eu dei um arquivo qualquer. Só que detalhe, acabou a energia, o que acontece? Os dados serão perdidos, porque a memória será apagada. Então, nesse caso, tá? Neste caso aqui, ela é verdadeira, porque ela é volátil, ela se apaga e ela está dentro da memória principal, tá? Tome cuidado, a memória é perigosa, não posso confiar nela, sempre tem que estar fazendo um backup dos arquivos no HD ou no pendrive em algum outro local. Tá, e a letra D, a letra E, dispositivos periféricos de entrada e de saída são utilizados exclusivamente para a comunicação do computador com meios de armazenamento em massa na nuvem. Diretamente, exclusivamente não, ele foi feito para receber, primeiro, os periféricos de entrada recebem dados no micro, permite você jogar dados para dentro do computador. Vamos dar um exemplo deles aqui. O próprio mouse, o teclado, conforme está apresentando aqui agora, o mouse, o teclado, o scanner são periféricos de entrada. Então, isso só serve para você digitar um dado, escanear uma foto e levar para lá, aplicar cliques com o mouse. Agora ele fala também os de saída, que se a gente voltar aqui, ele fala de entrada
e de saída. Os de saída é quem? Monitor e impressora, tá ali no cantinho direito, eu deixei, tá? Então, voltando ao nosso item falsa, porque eles foram feitos para tanto receber dados quanto exibir dados. Não foi feito para fazer processo e nem comunicar diretamente com a nuvem. Com a nuvem, normalmente é o HD, você pode enviar dados para lá, copiar dados para cá, um arquivo de um pendrive, transmitir lá para a nuvem. E primeiro, o que é nuvem? Como ele comentou aqui. A partir do momento que você tem uma conta e um servidor, tipo até um Hotmail, você ganha 15 GB de espaço. Você, da sua máquina, pode pegar um arquivo qualquer, fazer um backup para um servidor que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 3 meses, 5 dias ao ano por sua conta. Então você está hospedando os seus arquivos em um servidor de internet, acreditando em uma outra HD que não é seu. E você, quando perder esse arquivo da sua máquina, você tem como resgatar esse arquivo de lá. Perfeito, gente? Ok. Então, a primeira questão, já matamos. Não foi uma questão fácil, questão difícil, nível alto da UNB. Caiu na prova do auditor, Secretaria da Fazenda, tá? Portanto, vamos agora na nossa questão número 2 e fala o seguinte, CESP, UNB e Anatel. Primeiro, o que ele fez? Ele jogou uma especificação de uma máquina para você. Então, ele jogou um processador Intel, Pentium, tudo bem, hoje já temos a letra I da Intel, i3, i5 e i7, mas não foi uma máquina ruim mesmo, porque ele tem 3,4 GHz, bilhões de informações por segundo, é a velocidade desse processador. Ele tem 1 GB de RAM, resumindo, ele tem 500 GB de HD 7200 RPM, formatado com sistema de arquivos um dos mais novos, já da atualidade. Veio com uma placa de vídeo muito boa e tem também uma placa de rede. Não deixou de vir também um teclado com leitora Smart Card USB. Agora detalhe, esse teclado com leitora Smart Card USB, né, é realmente ou seja, o foco da questão, porque ele pode estar definindo a sua questão. Vamos dar uma olhada? Agora que vem a questão, porque primeiro ele jogou o enunciado e a questão vem aqui agora. Da Anatel, Cargo 13, tudo mais, a tecnologia associada à Smart Card, então ele comentou lá embaixo, teclado Smart Card, permite que se realize o login no referido computador, utilizando-se de um cartão de identificação em uma espécie de procedimento de autenticação. Verdadeiro. Trouxemos uma foto aqui do teclado do lado direito para você. Olha, esse teclado permite você pegar o seu cartão magnético e passar nele, dar uma autenticação. Como se fosse um banco, um hospital, hoje estão tendo muito cadastro na entrada, você pega um cartão de visita e passa na leitora, você tem aquela autorização para entrar no tal departamento. Então, hospitais, cursos preparatórios, empresas em geral, tudo usando esse método de leitura. A própria máquina da Cielo, quando você vai pagar um produto hoje, passa o cartão de débito ou crédito, ela permite passar o cartão. Então, essa maquininha tem a leitora Smart Card. O teclado, quando tem essa leitora, ele também é Smart Card. E beleza, fechou a questão, realmente permite uma espécie de autenticação, questão verdadeira. Nós podemos ir agora para a questão de número 3, PFOS. Vamos mais uma de parte física de tecnologia. Em computadores pessoais, a maior parte da memória RAM, bom, veja que ele comentou memória RAM, é geralmente do tipo RAM dinâmica, porque o custo por bit em geral é menor em relação às RAMs estáticas. Então ele está falando que a RAM dinâmica, as DRAM, é isso que ele está comentando, são menores do que as RAM, a SRAM, o quesito custo-benefício. Tá? Agora, falar a verdade, benefício ela demorou pegando tranco para matar a SRAM. Vamos fazer um lembrete das memórias para você lembrar e conseguir matar essa questão. Como você talvez não vai lembrar de todas as memórias que caem em concurso, eu trouxe umas memórias aqui para gente. Por exemplo, memória DRAM. Dinâmica, ela é D de dinâmica e ela é memória RAM. Por quê? Porque, primeiro que a memória que permite você guardar dados temporariamente. Ela necessita de pancadas elétricas, chamadas de refresh, e tem um custo muito baixo, porém ela é lenta. Uma das primeiras que saiu, tá? Ela é lenta, custo barato, mas porventura ainda era muito lenta. Conforme foi aumentando programas, arquivos, trabalhos escolares, a RAM já não foi aguentando e a indústria soltou uma melhorzinha do que ela, que foi qual? A estática. Olha o Szinho de static, tá? Não esqueça, static, ok? E a D de dinâmica.
tá? Não esqueça disso, toda vez que você vê D de dinâmica, ok? E S de estática, que vem de static. Tá, e ela é uma memória que não necessita de pancadas elétricas a todo momento, esse é o sentido que nós estamos colocando aqui. Ela é muito mais cara, mas porém mais rápida. Então vamos lá, essa veio mais rápida, mas logo a indústria, como veio cara, ninguém quis. A indústria teve que baratear, criar uma outra chamada SDRAM. Então voltou para DRAM. Esse Szinho, professor, esse Szinho de sincronismo, melhorou a sincronia entre ela e o processador. Então ela é RAM dinâmica de sincronismo. Ela, na verdade, tem um melhor diálogo com o processador e necessita de refresh. Voltou a ser dinâmica, voltou a ser a necessidade de mais pancadas elétricas, mas porém ela veio melhorada, veio rápida. E vamos adiante. A SDRAM, DDR, RAM dinâmica de sincronismo de dupla face, necessita de pancadas elétricas e o custo dela é baixíssimo. Então barata, DDR hoje é a melhor, a mais usada, tá? E então voltando lá, o que ele está pedindo na questão? Que a maioria das RAMs são RAMs dinâmica. São ou não são? São, ela letra D e letra D, verdade. E o custo delas são mais baixo do que a estática. Perfeita questãozinha, mas não é fácil. Mesmo porque você tem que entender muito de memória RAM para responder uma questão dessa. Ok? Vamos agora para a questão de número 4. A 4 diz o seguinte, unidades de medidas. Das unidades de medidas citadas abaixo, que mede a velocidade de rotação, tá lá, de um HD, lógico. Unidade de medida de processador. Unidade de medida de tráfego de dados entre um cliente e um servidor de internet. Então, ele está pedindo 4 unidades diferentes aqui na nossa brincadeira. Aliás, 3 unidades. Respectivamente, só para ter uma ideia, velocidade de rotação de um HD é RPM, então já poderia ser essa, ou ainda essa. Então, tem 3 para a gente marcar por enquanto. Agora, vamos afunilando. Quando ele fala unidade de medida do processador, já é o quê? GHz. Hoje estão operando a gigahertz, mas é hertz. Não importa se é giga, se é megahertz. Então agora tem que pegar uma próxima que fala de hertz. Então já matamos a questão. A terceira tem que ser BPS, bits por segundo. Quando fala velocidade de cliente, o usuário final conectando com um servidor de internet, isso é bits por segundo, BPS. Bits por segundo. Ok? Essa velocidade, que é megabits, porque hoje nós estamos o quê? 10 megabits, 5 megabits, essas velocidades nós estamos comprando. Então ficou aqui a letra B de bola. Eu trouxe algumas imagens, só para você ter essa ideia. O HD, o Core i7 da Intel, que é o processador, então, respectivamente, e tráfego de dados da internet. Beleza? Vamos agora à questão de número 5. FUB, a respeito de organização, gerenciamento de informações, arquivos e pastas e tudo mais. Tá. Então, apesar que é de praticamente Windows Explorer, mas não deixou de também trabalhar com capacidade de dados, com unidades de medidas e periférico. Por isso nós deixamos ela aqui na parte de tecnologia. Para armazenar um único arquivo com tamanho de 650 megas, um único arquivo tem 650, pode-se utilizar uma mídia de DVD, perfeito, que o DVD, lembrando, ele tem quanto, gente? 4.7 GB. Já que um CDR convencional não suporta arquivos maiores que 600 MB, falso. O CD pega quanto? 700 MB. 700 MB o CD. E ele fala aqui que não pega não aguenta um arquivo acima de 600 MB. Falsa questão. Tá? Eu vou fazer uma revisãozinha rápida com os colegas que porventura esquece e às vezes está pegando aula pela primeira vez. Você aí do outro lado, preste atenção. Olha só, nós temos aqui um CD, eu vou aumentar o tamanho desse CD e lembrando dela que tem 700 MB. Tamanho real de um CD. Se fosse DVD, 4.7 GB. Mas temos aqui questões de unidades de medidas onde a gente vai, tá? Já vamos logo para a questão, então essa ficou falsa, já comentamos, vamos para a questão de número 6. Pequena porção de memória com curto tempo de resposta, normalmente integrada aos processadores. Ela é uma memória que vem dentro do processador, ela é integrada aos processadores. Pode ser duas até agora, cache ou registrador.
que ele fala? Como não tem registrador, está sobrando a cache aqui na nossa questão. Então, para começar, a resposta é cache. Mas espera aí, que permite incrementar o desempenho durante a execução de um programa. Ela ajuda no quesito que é agilizar a abertura de um programa. Preste atenção para que serve a cache. A cache, vamos fazer um desenho rápido dela aqui. Se porventura você está lá com o seu... Está aqui o CPU. A cache vem aqui embaixo. No seu computador você chamou o Word. Sabe que ele tem o minimizar, maximizar e fechar. Estou lá com o Word, trabalhando, digitando alguns textos e abri ele pela primeira vez. A primeira vez que quando eu abri ele, ele fica aqui, o Word fica aqui, um pedacinho dele. O restante dele vai para a RAM. Então o Word fica tanto na RAM quanto na cache. Mas a cache, como ela é bem menor, eu só guardo o caminho dela. Se eu simplesmente fechar o Word, o caminho continua. Ele vai sair daqui, ó. Quer dizer, então, que nesse caso eu poderia já pegar até uma borracha aqui, ó. Olha lá, o Word sai daqui, porque eu acabei de fechar ele lá em cima. Fechei, sai daqui da memória RAM. Tá? E voltando à situação. Mas ele está na cache, o caminho dele está na cache. Se eu abrir a segunda vez, vai ser mais rápido, porque já tem ele na cache. Eu não preciso copiar ele de novo lá para o endereço da cache. Por isso que a cache ajuda nesse sentido. Da segunda vez para frente, ela agiliza o processo de abertura de um programa. A primeira vez quando eu abri, chamado de cache miss. É a primeira vez quando chamamos um programa para cache. Quando eu fechei e retornei nele de novo, ele vem mais rápido, já tem caminho. Então, quando já tem caminho, já é mais rápido. É um momento chamado o quê? Um momento chamado hit. Ok? Então, a primeira vez que carregamos um programa é chamado de miss. A segunda vez é chamado de cache hit. Então, a resposta aqui ficou memória cache. E vamos fazer um lembretezinho rápido aqui, tá? Então, ficou assim. Ficou como... olha só para ter uma ideia, estava aqui o processador, a parte inferior dele é a cache. Dentro da cache, olha o que nós temos. Registrador. Olha onde fica o registrador. Dentro da cache. A cache fica dentro da onde? Dentro do CPU. CPU cheio de perninhas. Para quê? Para ele encaixar onde? Na placa-mãe. Vai lá e coloca ele lá. Tá? Então, é um dentro do outro. Beleza? E vamos agora para a questão de número... Bom, finalizar esse primeiro bloco e a gente vai para a questão de número já próxima aí do nosso bloco, se não me engano é a questão 6 ou 7. Então, deixa eu ver qual foi essa daqui, foi a 6. Então, a próxima será a questão 7 do nosso segundo bloco de parte física. Obrigado.